Ela é nossa médica assistente da Enfermaria de Cuidados Paliativos e ela vai falar sobre esse tema interessantíssimo que é a tomada de decisão em cuidados paliativos. Linda Lara. Obrigada, gente. Bom dia a todo mundo. Deixa eu subir aqui. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. A gente estava até discutindo aqui quanto esse tema traz muitas interfaces, né, entre todas as especialidades. Mas quando eu fiquei refletindo, né, sobre o que me motivaria a estar aqui hoje, eu fiquei muito atenta à sincronicidade dos eventos das últimas semanas aqui na nossa enfermaria. E não foram raras, como costumeiramente não é. Às vezes que nós fomos confrontados com a necessidade de tomar decisões, muitas vezes difíceis. E esse, para mim, é um tema que, se a gente analisar de uma maneira crítica, eu acho que é o que mais se aproxima do que eu entendo também como pessoalmente, como boa prática médica, né? Que eu acho que é a união do biográfico com o biológico, do ético, do técnico, né? E que nos motiva diariamente a fazer um cuidado de uma maneira mais integral. Então, minha expectativa hoje não é que a gente esgote esse tema, na verdade é que a gente talvez até tenha mais perguntas do que respostas, mas que a gente perpasse um pouco sobre alguns exemplos do que é a nossa rotina e, arrisco dizer, não é a rotina do paliativista, mas do profissional de saúde. Por que que é importante a gente falar sobre isso, né? À luz da literatura, quais são as evidências que a gente tem a esse respeito, quais são os modelos que costumeiramente a gente costuma usar, né, para nos guiar nesse raciocínio, na tomada de decisão, e quais são as variáveis que a gente considera. E, no final das contas, talvez sistematizar um pouco possa nos ajudar. Bom, dia comum, um paliativista de manhã, eu acordando, recebo essa mensagem. Miga, me tira uma dúvida, por favor. É uma colega geriatra, já sabia que alguma coisa não estava bem. E aí ela me conta que uma paciente idosa de 80 anos, com uma demência muito avançada, entrou no hospital, deu entrada na UTI, no contexto de uma hemorragia digestiva grave, precisou ser entubada, reanimada, múltiplas disfunções orgânicas, ficou um tempo em ventilação mecânica prolongada. Parte dessas disfunções orgânicas estavam tentando ser compensadas, mas ela teve, como esperado, um declínio neurológico muito importante. Ainda não se tinha clareza se fechava critérios para um status comatoso, mas já configurava uma neuropata aguda de mau prognóstico. E daí ela me traz que a equipe estava indecisa sobre a realização de uma traqueostomia pelo desmame ventilatório difícil, ou se era uma paciente que seria candidata à intubação paliativa. E a filha tinha dito para ela que gostaria que a mãe seguisse o curso natural, mas não sabia a quem reportar sobre esse valor. E a figurinha seguinte, claro, foi a Nazaré Tedesco tentando equacionar um pouco isso. E, obviamente, eu não respondi a mensagem por WhatsApp, e isso nos gerou uma ligação de 45 minutos para a gente entender do que a gente estava falando. Mas, para a gente explorar mesmo, eu trouxe um caso recente da nossa enfermaria, talvez os meus colegas aqui lembrem bastante, porque foi muito emblemático. Era um senhor de 70 anos, que era casado, ele tinha 2 filhos, 3 netos, a esposa muito presente. Era um vendedor autônomo, se descrevia como deísta, não tinha uma religião assim específica, mas era uma pessoa extremamente espiritualizada. Ele tinha um diagnóstico de uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida de 20%, de etiologia isquêmica. Já convivia com essa insuficiência cardíaca há mais de 10 anos. Vinha em progressão de doença, já estava em classe funcional 4, muito comprometido, adquiriu uma caquexia cardíaca. No último ano, teve 4 hospitalizações, essa era a 5ª, a despeito de uma terapia otimizada, que ele já não estava tolerando tão bem. E chegou aqui, dependente de inotrópico, vindo do INCO, difícil desmame de dobutamina,
com uma disfunção renal que agudizou. Ele tinha um PPS bom, uma funcionalidade boa antes de internar, cerca de 70%, e caiu muito para 40% nessa internação, sem uma perspectiva de retorno, por conta da evolução de doença. E aqui, mais ou menos na segunda semana de internação, ele manifesta o desejo de suspender a dobutamina, que nessa ocasião estava a 8 microgramas por quilo minuto, uma dose que tinha lá o seu efeito também para controle de sintomas, mas que de fato poderia trazer um prolongamento de tempo de vida, ainda que curto. Claro que isso gerou um conflito familiar, e eu falo em conflito aqui não do ponto de vista bélico, né, de violento, mas de muitas inseguranças e visões diferentes. E isso motivou também uma necessidade de reunir toda a equipe para a gente entender, vejam, é possível a gente fazer isso, né, é ético, é legal, do ponto de vista jurídico, e como vamos decidir acerca disso? Então, esse é o tamanho da nossa questão, né? De fato, para onde é que a gente vai olhar e como o que a gente tem sobre a importância disso, e aí eu trago alguns dados do último Atlas do cuidado paliativo, que mostram que mais de 70% dos óbitos em 2017 foram por doenças crônicas, né? Dessas doenças crônicas, cerca de 70% tinham demanda de cuidado paliativo. E de todas as mortes, viu-se que 45% delas também necessitaram de abordagem paliativa. E aqui, quando a gente fala de necessidade paliativa, eu não estou falando só do cuidado paliativo que o especialista faz, né? Afinal de contas, todos nós lidamos com doenças crônicas avançadas, principalmente com o aumento da expectativa de vida, né? E aí a gente tem a demanda de cuidado paliativo primária, que é generalista, é identificar, né, como essa doença tem caminhado, é fazer uma boa comunicação, é planejar adequadamente um cuidado, é controlar os sintomas, né? O secundário, que habitualmente é feito pelo especialista da área, então é o nefro que está ali manejando a diálise, mas também sabe, né, controlar os sintomas do seu paciente, até chegar na demanda terciária, que é o topo da complexidade que habitualmente o paliativista costuma assumir. Essa perspectiva de aumento de doença crônica foi estudada, e o que a gente vê nesse estudo da Lancet é que a projeção para 2060 é que a gente tenha um aumento de cerca de 87% do sofrimento grave relacionado à saúde. E esse sofrimento grave relacionado à saúde será motivado principalmente pelas doenças oncológicas, do topo ali do gráfico, a gente está assim no computador, seguido pelas cerebrovasculares, as doenças pulmonares e os quadros demenciais. Ou seja, doenças que são do nosso dia a dia, do profissional de saúde, estão aqui e terão o convite explícito para que a gente lide com cuidado paliativo. Quando a gente pensa também como é a forma que as pessoas lidam com esse adoecimento, a gente tem alguns dados interessantes na literatura, mas eu trouxe especialmente um estudo que fala do nosso contexto latino-americano. E daí é uma revisão sistemática em que eles analisaram 45 artigos de 7 países, num total de 1.200 pacientes e cerca de 900 cuidadores. A maioria deles tinha doença oncológica. E aí viu-se que, majoritariamente, eles preferiam ser informados, participarem do processo decisório. Em contrapartida, muitas vezes os cuidadores tentavam proteger as pessoas dessa informação, que é o que a gente chama de cerco do silêncio. Claro que é com uma intencionalidade de cuidado, mas que isso traz repercussões importantes, né, para a pessoa e a forma como ela luta, como ela lida com o próprio adoecimento e com seus lutos diários. Então, do que a gente está falando, né, no final das contas, sobre tomada de decisão? Eu acho que o centro é a definição de objetivo de cuidado. E aí, por ele, perpassam as discussões acerca de diretivas antecipadas de vontade, recusa terapêutica,
suspensão de suporte, se uma determinada intervenção ela é proporcional ou não para aquele quadro do paciente. E, não muito raro, a gente entra na discussão acerca se um tratamento é fútil ou, cabe a diferenciação, potencialmente inapropriado, né? Um tratamento fútil, gente, eu costumo dizer conceitualmente que é aquele que não vai cumprir objetivo biológico, que infelizmente aquela intervenção ela não vai ter mais um poder de trazer uma reversibilidade daquele desfecho. Então, por exemplo, é o paciente da UTI, aquele lá da primeira mensagem, que está no teto máximo de droga vasoativa, com múltiplas disfunções orgânicas, sendo reanimado quimicamente, portanto, uma reanimação cardiovascular mecânica, né, já não seria indicada, seria fútil, não reverteria esse desfecho. Na verdade, não é um paciente que teria uma parada cardiorrespiratória, é um paciente que evoluiria para óbito. E o tratamento tecnicamente inapropriado é aquele que cabe à análise estatística da medicina baseada em evidência, a associação com os valores daquela pessoa, para que a gente defina que o potencial de malefício é muito superior ao benefício esperado. Ou seja, o princípio da maleficência, ele pode ser preponderante. Quando a gente pensa um pouco, então, passando por todas essas variáveis, como é a nossa forma de tomada de decisão, como a gente lida com esse processo, historicamente a gente tem alguns modelos, né? O modelo paternalista clássico, né? A medicina se pautou sobre ele, né? Ele tenta defender muito a beneficência, porém, de uma maneira hierárquica. O médico se coloca ali naquela posição de detentor do conhecimento, claro que com uma intencionalidade boa de fazer o bem, né? Porém, em segundo plano fica a autonomia do paciente. Ele não participa do processo decisório. Então, a imposição costumo brincar que é um cuidado paliativo de decreto. A pessoa vai lá, analisa suas próprias variáveis, não conversa muito e diz que aquilo é indicado ou não é indicado. O modelo consumista é um modelo muito do garçom. A gente vai lá, oferece, explica o cardápio, até se posiciona um pouco, né, sobre, eu sugiro isso, mas no final das contas vai virar para o paciente, para a família, vai perguntar, você quer que entube? E qual que é o recurso que aquela pessoa tem para responder a essa pergunta? Né? Por isso que eu coloco aqui a ideia, né, ou melhor, o objetivo seria de tentar trazer a autonomia como algo superior à beneficência, né? Mas, assim, até mesmo essa autonomia, ela é questionável. A autonomia perpassa muito, primeiro, recurso pela informação. E, muitas vezes, o que a gente vê nesse cenário é que a informação, ela não é assegurada, ela não é uma discussão aprofundada, né? Então, a pessoa não tem recurso para definir sobre aquilo. E o terceiro modelo do qual a gente busca se aproximar é o modelo mutualista. Então, é uma tentativa de articulação, principalmente, né, de todos os princípios bioéticos, de uma discussão de uma maneira longitudinal, em que a equipe de saúde busca ouvir aquele paciente. Parte disso é muito característico no modelo deliberativo, que a gente vai ver um pouquinho aqui também. Esse estudo é muito interessante, é do Bruera, um paliativista de referência mundial, lá do MD Anderson. E aí eles perguntaram exatamente isso. Qual que é a preferência dos pacientes no cenário dos pacientes oncológicos, né? Sobre a preferência na tomada de decisão. E aí eles fizeram um estudo multicêntrico, vários países envolvidos, 11 países, com quase 1.500 pacientes. E eles analisaram esses 3 modelos de tomada de decisão. A decisão compartilhada foi preferível em 33% dos casos. E uma participação ativa na maioria deles, com 44%. E aí eu chamo um pouquinho a atenção sobre o nosso dado brasileiro, que é a segunda coluna ali, em que individualmente 70% das pessoas tinham uma prioridade sobre decisões ativas.
tomar ativamente as nossas decisões. Em contrapartida, quando a gente avaliou a taxa de coerência entre o plano de cuidado estabelecido e, de fato, como aquela pessoa gostaria que fosse estabelecido, a gente viu que nós tivemos o pior índice. Então, alguma coisa está acontecendo. Ou a gente não está envolvendo as pessoas no processo decisório, ou a gente está num cenário de uma vulnerabilidade extrema também, em que essas pessoas não conseguem participar de uma maneira justa desse processo. E aí eu fiquei refletindo, né, sobre isso, e me lembrei do livro Rápido e Devagar, né, um clássico, prêmio Nobel da Economia recente, em que o autor nos traz, de uma maneira muito simplória aqui, ao direto que nos interessa, sobre 2 modelos de pensamento, e que a gente usa no dia a dia. O pensamento rápido é aquele pensamento mais automático, não por isso menos importante. É o pensamento intuitivo. E aqui no nosso contexto da saúde e no cuidado paliativo muito, a gente precisa ter um cuidado. O viés de confirmação e ancoragem diagnóstica, que é aquela história assim, o paciente está acompanhado pelo cuidado paliativo, logo, o paciente está em fase final de vida, logo, ele não é elegível para determinadas intervenções. Cuidado, a gente pode gerar profecias autorrealizáveis, que são cenários em que a gente não consegue mudar alguns desfechos que seriam passíveis de compensação sob essa justificativa. E aí alguns estudos também interessantes que avaliaram, inclusive, a acurácia da pergunta surpresa, aquela pergunta, né? Você se surpreenderia se o seu paciente falecesse em tanto tempo? Um deles, recente, mostrou um dado bem interessante de que o tempo de exposição, ou seja, a vivência, a experiência do médico e do enfermeiro, né, foram equiparáveis, com boa acurácia diagnóstica. Dos residentes foi um pouco inferior, esperado. Bom, o segundo modelo, o modelo devagar, é o modelo mais analítico. É aquele modelo que a gente está discutindo aqui, né, de buscar desfechos probabilísticos, a melhor acurácia diagnóstica, e que é típico do modelo deliberativo. É aquela história da mensagem do WhatsApp, de pegar o telefone, passar 45 minutos, porque tínhamos nosso tempo, espera-se que seja menos até, para que a gente olhe de forma muito cautelosa para todas as variáveis e qual é o peso delas. E que variáveis são essas que eu estou falando? Né? A gente busca a união principalmente de 4, costumo falar assim. As variáveis biológicas referem-se principalmente a qual é o status da doença atual. Qual é a doença que a gente está lidando? Como essa doença se apresenta? Como essa doença evolui? Quais são os fatores de mau prognóstico dessa doença? Como essa doença impacta negativamente, né? Quais são os critérios que a gente vê que essa doença pode estar evoluindo para a fase final de vida? O que é uma intercorrência potencialmente reversível? O que é, de fato, um sinal de progressão de doença? Será que dá para a gente diferenciar? As variáveis biográficas dizem respeito a quem é essa pessoa. Isso importa. No modelo mutualista. Eu preciso saber o que é sofrimento para essa pessoa. Eu preciso saber qual que é a definição dela de qualidade de vida, porque pode ser muito diferente da minha. Eu preciso saber o que é inegociável para essa pessoa. Quais são as prioridades dela neste momento da vida, convivendo com esta doença. E veja que isso é muito mais complexo do que oferecer se a gente entuba ou não entuba. Isso é sobre valor. Onde estamos? Com certeza, o lugar que a gente está vai interferir no nosso planejamento de cuidado. E não pode ser diferente. Quais são os recursos que nós temos disponíveis? Se eu estou num ambiente de uma terapia intensiva, se eu estou no pronto-socorro, se eu estou na casa do paciente, a minha forma de administração da morfina, por exemplo, vai ser diferente. Como que eu vou pedir para o meu colega enfermeiro administrar uma morfina de 4 em 4 horas num pronto-socorro que as macas estão fazendo beliche? Será que não é mais interessante que a gente deixe uma bomba de morfina de uma maneira segura? Com quem estamos? Também muito relevante. Qual é a experiência dessa equipe para lidar com uma sedação paliativa?
como é que eu vou fazer isso de uma maneira mais segura, por exemplo? Como é que eu vou cuidar dos sintomas dessa pessoa em casa? Como que eu vou articular a família? Como que eu vou treinar, empoderar a família ou a minha equipe? Quais são as vulnerabilidades da minha equipe que eu preciso antecipar para que, de fato, a gente possa prevenir danos? E quais são os potenciais da minha equipe? Como que eu posso organizá-los da melhor maneira possível, dentro de um cenário que todos nós certamente estamos de frequente sobrecarga. E aí, o que a gente busca fazer dentro desse modelo que parece teórico, mas que é muito prático, é que primeiro a gente passa pelo filtro técnico. E o filtro técnico é esse biológico. Qual é o status da doença? Tem tratamento modificador? Qual é a expectativa desse tratamento modificador? Qual é a probabilidade dos desfechos? Qual é a curva prognóstica? E traçar os cenários possíveis, os melhores, os piores e os intermediários. Se tudo der certo, se tudo der errado, e veja, o caminho do meio pode ser como? Como vamos nos comportar diante dele? E a partir daí unir o técnico ao ético, que é o valor que é do vocabulário do paliativista. E valor parece um negócio muito abstrato, mas é o conjunto de sentidos de vida daquela pessoa. O que ela tem de referência, né? O que para ela a sustenta, está ali, e faz ter perspectiva também. Quando a gente fala desses aspectos biológicos, desse filtro técnico, a gente tem diversas ferramentas prognósticas, inclusive para cada grupo de doenças, mas eu trouxe aqui duas que são muito consagradas, o GFS e o SPICT, que buscam, na verdade, nos situar sobre critérios de mau prognóstico. Né? Então, o SPICT divide entre critérios gerais e critérios específicos por doença. E aqui no GSF a gente tem já um desenho dessas tais curvas de doença que eu estou falando. A primeira lá em azul, a curva do paciente oncológico, que habitualmente é aquela pessoa que fica um bom tempo mantendo uma boa funcionalidade, tem a oportunidade, no meu caso, né, de ser submetido a vários tratamentos possíveis, que inclusive sustentam a qualidade de vida hoje em dia, até que chega um momento de progressão ou de recidiva, em que há um escape a essas terapias modificadoras e a partir daí o declínio é bem acelerado. A segunda curva, em vermelho, é a curva do paciente com falências orgânicas. É lá o nosso paciente da insuficiência cardíaca, que tem períodos de exacerbação, períodos de recuperação, de compensação, melhor dizendo, mas percebam que ele não volta à funcionalidade basal. É sempre um pouco menor, até que uma dessas descompensações se torna, infelizmente, um mecanismo de óbito. E a terceira curva, em verde, é a curva da fragilidade, tipicamente a curva das síndromes demenciais, em que a gente vê um declínio lento e um declínio progressivo, com várias insuficiências orgânicas surgindo. O que a gente objetiva com isso é olhar para o clássico gráfico, que ninguém aguenta mais ver, de 2007 da OMS, é olhar para ele criticamente e tentar situar assim, onde é que essa pessoa está. Ela está lá no iniciozinho da curva, que tem muito tratamento modificador para fazer. À medida que essa doença está evoluindo, ela está diminuindo as oportunidades ou as respostas aos tratamentos e está aumentando a demanda de cuidado paliativo. Ou ela já está aqui mais do terço final da curva, que é a fase final de vida, que é o momento em que ali a terapia modificadora ainda pode ajudar, principalmente, a manter a qualidade de vida, mas paliar sintomas. Mas, ao mesmo tempo, é crescente a demanda de intervenções por estratégias que tenham como foco o cuidado paliativo. A faixa lá em azul mais escuro, né, vai nos sinalizar o momento, processo ativo de morte e o momento do óbito em si,
e o triângulo continua porque nós damos atenção ao luto. E é um luto que cabe dizer que não começa aqui, no triângulo final. Começa antes. Começa com os lutos antecipatórios. Começa com a perda de funcionalidade, a perda de lugar social. Começa com o sofrimento relacionado à percepção de que isso está acontecendo e de que aquela pessoa está se tornando mais dependente. E aí, pensando nessas trajetórias de adoecimento, tem alguns estudos também muito interessantes, como esse, que avaliam quais fatores prognósticos nos últimos dias de vida. E a gente viu uma acurácia clínica comparável do julgamento clínico a alguns scores como o PPI e o PAP-score, principalmente quando a gente está falando das últimas 72 horas de vida. Nós vimos também que nas últimas 24 a 72 horas, a tal da pergunta surpresa, ela também mostra uma alta sensibilidade e um bom valor preditivo negativo. E mais ainda, que os sinais tardios, lá do tal processo ativo de morte que a gente fala, eles demonstram uma alta especificidade. E daí eu estou falando daquelas alterações tegumentares, eu estou falando do paciente com queda de mandíbula, eu estou falando do paciente com perda do suco nasolabial, que tem mudança do padrão respiratório, que se torna irregular, que faz um Cheyne-Stokes, que está reduzindo diurese, né, que está ficando cianótico. Isso tem boa especificidade, de que talvez possa não ser só uma intercorrência orgânica, né, potencialmente reversível, mas sim um dos mecanismos de fim de vida. E buscaram analisar também criticamente alguns dados laboratoriais. E aí a gente tem vários, e os que mostraram-se mais relevantes, marcadores também, o PCR persistentemente elevado, a hipobuminemia e, alguns estudos, a associação com plaquetopenia. Isso nos sinaliza também que são alguns marcadores de fase final de vida. E daí a gente se pergunta, essas variáveis são interdependentes mesmo? E aí, novamente, né, um grupo pensou sobre isso e pensou sobre o efeito da comunicação dessas variáveis, da comunicação prognóstica, sobre, de fato, a tomada da decisão dos pacientes. Eles fizeram um estudo com os oncologistas e observaram que, se os oncologistas comunicavam prognóstico e, mais ainda, a forma como comunicavam, interferiam na tomada de decisão. Daí eles fizeram os seguintes grupos. Um, em que não havia essa discussão. O segundo, que havia, sim, a discussão e de três maneiras, ou de uma maneira estatística numérica, ou de uma maneira mais descritiva. E dentre elas, se eram abordados só de uma maneira geral, ou se eram descritos os melhores e os piores cenários. E daí viu-se que aqueles que tinham um diálogo com base num modelo mais de informação estatística, mais objetivo, demonstraram uma melhor compreensão de que tinha uma sobrevida reduzida em até um ano, estatisticamente relevante. Também reportaram uma melhor segurança na tomada de decisão. E, curiosamente, a gente acha que falar sobre notícias ruins, né, faz as pessoas desistirem, mas eles também optaram por fazer mais quimioterapia. Aí vai entrar outra análise crítica, mas pacientes foram submetidos a tratamentos modificadores. Então, como é que a gente vai sistematizar, né, tudo isso? E pensando no modelo deliberativo, que vem lá do Grácia, o nosso colega aqui, o Daniel Forte, ele fez uma sistematização bem interessante, em que ele colocou 4 etapas, né, da tomada de decisão. Primeiro, que ele chama de ética da acurácia, que é aquele tal daquele filtro técnico, de diagnosticar a fase de doença mesmo e quais são os cenários possíveis. O segundo, a ética da compreensão, é você acessar o paciente. Quem é ele? A variável biográfica, com uma comunicação empática. O terceiro, o da ética situacional, é definir o que é fútil, o que é inapropriado, dentro de uma discussão multidisciplinar. E o quarto é o da ética deliberativa. É justamente a gente pegar tudo isso
e traçar, por fim, um objetivo de cuidado. Voltando lá, para a gente fechar, o nosso paciente, 60 anos, com insuficiência cardíaca, a gente viu que ele tinha todos os critérios de fase final de vida, que ele não tinha indicação de transplante e que ele estava perdendo resposta clínica, né, inclusive a própria dobutamina. A gente também viu que ele tinha um valor muito precioso de respeito ao tempo natural da vida, o valor da ortotanásia. Que ele tinha uma sobrevida estimada por todos os scores utilizados e do julgamento clínico, que mostrou não ser curado, de dias a poucas semanas. Esse paciente reportava como ser inegociável para ele a independência, a autonomia, que são coisas diferentes, a preservação da interação social e o princípio da liberdade. Ele era uma pessoa que era referência na família para cuidar. Imagine como não seria difícil ser cuidado. A equipe identificava que esse paciente, sim, tinha um sofrimento existencial importante, mas que isso não invalidava a autonomia, e que estávamos trabalhando sobre o legado, né, em que ele trazia um discurso de resiliência, de até de uma aceitação total mesmo sobre o que estava acontecendo. Ele se comunicava bem, ele resgatava o histórico do adoecimento, ele contextualizava, ele acessava os cenários possíveis. Então, ele tinha autonomia. E, a partir disso, o conflito familiar inicial, a discussão foi, mas será que ele não está abalado? E a segunda pergunta, muito pertinente, é, a suspensão da dobuta não vai antecipar a morte dele? E aí, assim, essa coisa do estar abalado, só para vocês saberem, não, um pouquinho antes, ele tinha tentado levantar da poltrona, né, o PPS era 40. Ele não conseguiu fazer isso, não conseguiu se barbear. E daí, no dia seguinte, ele perguntou para o nosso colega, eu já morri? E inicialmente a gente ficou assim, opa, tá abrindo um delírio, um baixo débito, tá? Cabeça de médico, né? Não, era perda de sentido, né? E ele não estava com uma depressão refratária. E meus colegas psiquiátricos me ajudam muito nessa coisa da tomada de decisão também. Vejam, a segunda pergunta, né, que ele trouxe, ou melhor, a afirmação foi assim, eu percebo que eu estou numa estação de trem. Daqui a pouco o trem está chegando e o próximo a entrar no vagão sou eu. Eu espero que esse trem vá para o céu, porque eu quero encontrar Jesus. Ele trazia até um pouco de humor sobre isso. E aí aconteceu um fenômeno interessante. A dobuta ia ser trocada, nessa ocasião estava a 5 microgramas quilo minuto, e ele simplesmente não deixou. Aí chamaram a gente correndo na sala de prescrição, todo mundo apavorado, a gente já estava passando por todo esse processo. Ele não deixa instalar a dobuta. Eu falei, tá bom, vamos lá conversar. Só que além de não deixar instalar a dobuta, ele não deixava fazer a morfina, ele não deixava o midazolam, que estava em dose baixa para controle de dispneia, não com intenção sedativa. Então, continuava se comunicando bem, lúcida. E aí, bom, a gente foi lá entender o que estava acontecendo, e isso nos motivou a uma das últimas conversas, em que além de falar dessa história do trem, de alguma maneira isso fez muito sentido para ele. Na hora eu me lembrei da clássica imagem do São Cristóvão, que é uma representação muito forte também dentro do cuidado paliativo, por ser aquele que faz a travessia, carregando o menino Jesus, então, da travessia. E aí eu falei para ele assim, olha, eu estou sentindo que a gente está diante de um rio, e que agora a gente não consegue, infelizmente, mudar o curso da correnteza, como o senhor realmente sabe. Mas a gente ainda pode escolher como é que nós vamos atravessá-lo. Nós não gostaríamos que a gente atravessasse se afogando, mas que o senhor permitisse que a gente remasse junto. E daí eu expliquei para ele qual era o papel da morfina, que não tinha efeito prolongador de vida, o papel do midazolam, que também não tinha efeito sobre encurtar o tempo de vida das pessoas,
mas que a gente estava dentro desse valor do tempo natural, mas com alívio e prevenção do sofrimento, que é o que a gente preconiza. E que isso, para mim, para toda a equipe, para a família dele, era inegociável. E eu perguntei isso para ele também. E aí ele me disse que sim. E para ainda ter certeza de que ele estava realmente lúcido, ele ainda virou para mim e falou assim: "Você é casada?" Aí eu falei: "Não, por quê?" Ele: "Vocês são bons de lábia, viu?" Então, eu tive certeza que não era um delírio. Tá? E essa foi a história desse querido que eu acho que ilustrou muito bem sobre um pouco, porque esse assunto não se esgota, sobre tudo que a gente vem falando por aqui. É isso, gente. Lara, bom dia. Meu nome é Arthur. Eu não conhecia você e cheguei um minutinho atrasado, mas eu fiquei encantado com a sua apresentação. Nesse final, então, eu sou casado, viu? Se eu não fosse, eu ia convidar você num café. Lara, muito bacana. Nós, psiquiatras, aqui nesse prédio, temos uma ligação maior com outro campo da medicina, álcool e drogas. Então, tudo que foi apresentado até agora, nesses 2 anos e meio, de cuidados paliativos e transição de cuidados, tem muita novidade. Eu não sabia de estudos tão sérios, profundos e extensos como você acabou de apresentar. Eu não sabia o quanto bonito é. Né? Você não está lutando contra a morte, não é isso, mas se é que eu entendi, você não usou essas palavras, mas se a pessoa vai morrer, se nós vamos morrer, que seja com impunidade e sem dor. Né? Eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso prédio, tudo a ver com o HC Perdizes. Parabéns, estou realmente encantado. Você é boa de lábia, viu? Repito o que o paciente falou. Obrigado. Posso fazer um comentário? Oi, estão me ouvindo? Estão ouvindo? Estamos ouvindo. É Ricardo Tavares, do Paliativo. Eu não consegui estar aí com vocês, mas eu estou aqui para apoiar e para bater palma para a Lara. Uma apresentação muito clara, muito robusta, de um assunto muito difícil e que você conseguiu tornar mais claro para a gente, então eu te parabenizo demais. Isso é a cara do que a gente faz a todo momento, tá? Com todas as dificuldades. Então, além de te parabenizar, eu queria só reforçar um aspecto que eu acho importante. Logo no começo, quando você citou as estatísticas do Atlas da WPCA de 2020, eu gosto sempre de reforçar isso. Existem duas edições, o de 2014 e de 2020. Eu acabo gostando mais de usar os dados de 2014, porque os dados de 2014 eles se referem a uma população, são dados colhidos no mundo inteiro, eles se referem a uma população que tem um pouco mais o nosso perfil americano, perfil de um país em desenvolvimento, porque ele tem na estatística 30% de países da África e Sudeste Asiático, que não são a nossa realidade. O de 2020 tem 47% dessa população, 30 vezes 47. Então, a epidemiologia do que foi achado no de 20 é um pouco diferente da nossa, com muita doença infecciosa aguda, com muito HIV/AIDS, e que se você tiver um perfil diferente, ou um perfil mais em desenvolvimento, essas estatísticas são muito diferentes do ponto de vista percentual. E, finalmente, baseado nisso também, você falou que cerca de 50% dos pacientes com doenças não transmissíveis têm necessidades de cuidado paliativo.
No outro Atlas, esse número vai para quase 70%. Então, eu diria que as estatísticas que você mostrou, elas ainda são mais robustas, são mais alarmantes quando a gente está falando de América, Europa, Ocidente, tá? E eu acho que isso reforça a importância desse tema e, de novo, a importância e a forma como você colocou isso de uma maneira clara. Assim. Parabéns, orgulho de você. Clara, bom dia. Meu nome é André, eu também sou psiquiatra da área de álcool e drogas, e eu também gostei muito da sua apresentação. E meu doutorado foi sobre drogas e AIDS, na época pré-antirretrovirais de alta potência. Então, eu vi muita gente morrer. E porque a gente acabava tratando esses pacientes com AIDS. E uma coisa que eu não tinha nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma competência na área de paliativos, e a gente tinha, na época, a noção de que era importante as pessoas falarem da morte quando elas estavam para morrer. E eu lembro de um paciente, foi muito emblemático para mim, porque eu fui vê-lo, era um hospital privado, um colega infectologista me chamou para ajudá-lo nessa situação, ele também estava morrendo, e eu, não sei se na minha ignorância ou ingenuidade, eu tentei falar para ele, olha, como, assim, genericamente, né, como você está se sentindo já que você vai morrer? O que aconteceu? Ele falou para o infectologista que não queria me ver mais, né, quer dizer, e aí a minha pergunta seria assim, vocês que estão o tempo todo nessa situação, o falar sobre morte para alguém que está morrendo é algo que vocês ativamente trazem, vocês esperam o paciente trazer. Como é que é essa questão para você? Obrigada pela pergunta. É um dos grandes desafios, né? E uma das formas com que a gente lida com isso, inicialmente, quando eu estou conhecendo a pessoa, eu costumo fazer uma pergunta para ela. E a pergunta é o seguinte: como você gostaria de participar das nossas conversas? Você gosta que a gente fale de uma maneira mais franca? Você prefere que a gente converse com alguém da tua confiança? Quem seria essa pessoa? Costumo perguntar o que você está sabendo, né, sobre o que está acontecendo. Podemos falar sobre isso? Você se sente confortável para falar sobre isso agora? Eu acho que a gente pode entrar em alguns temas muito difíceis e muito, muito delicados. E a gente tem essa oportunidade agora, mas a gente também respeita, se esse não for o momento para você. Meio que existe um preparo antes, assim, né, para a gente buscar entender um pouco o que é sofrimento para essa pessoa e como ela sofre. Quais são os recursos dela de enfrentamento, assim, no sentido de como ela lida mesmo com o processo. E as perguntas, elas são respondidas habitualmente de uma maneira muito franca, assim. Olha, não tô a fim de falar sobre isso, não. Conversa lá com meu esposo. Eu falei, tá bom. Então, quando você quiser falar sobre isso, e se quiser, estaremos aqui. Eu também costumo dizer às vezes, olha, a gente precisa tratar de algumas decisões. Você gostaria de participar? Houve aquela velha pergunta assim também. Você acha, né, que o que está acontecendo agora está relacionado a quê? O primeiro passo para entender se ela consegue perceber qual é o momento da doença que ela está. E às vezes as pessoas me falam, foi porque eu peguei uma gripe, e aí eu já entendi que ela não está na mesma página. E o primeiro passo vai ser trazer para a mesma página, se ela permitir. E também, doutor André, é uma angústia nossa, às vezes eu falo isso, né, para os nossos colegas também, quando às vezes a pessoa não está na mesma página, não quer estar, ou não tem condições para estar, e a gente tem pouco tempo.
E é o primeiro princípio, né? Não maleficência. Eu falo, a nossa comunicação, ela visa não ser violenta no sentido de que eu também não posso trazer demandas que eu não vou ter a oportunidade ou a chance, ou que aquela pessoa não vai conseguir organizar. Então, eu acho que se houver uma dica, assim, é muito complexo, a gente costuma fazer toda essa triagem antes, né? Entender a reflexão de onde essa pessoa está na percepção dela de adoecimento, a profundidade que ela tem sobre isso. Ah, o que é que você acha importante para você nesse momento, né, convivendo com essa doença? E a gente tem pensado também como que a gente pode viver daqui para frente. Como que você acha que pode ser isso? Como que você acha que pode acontecer daqui para frente? O que que você acha que seria importante para você? Tem alguma coisa que você está temendo muito que aconteça? Tem alguma preocupação muito grande? E aí, a depender das respostas, a gente vai aprofundando, né, cada vez mais, fazendo um pouco desses convites e reavaliando, convite e reavalia. Eu acho que outro ponto que eu vejo como desafio é a gente em psiquiatria, a gente vê muito também conflitos familiares. Então, quando você colocou ali família, dá, claro, assim, uma forma mais resumida de colocar como se todos pensassem igual, então eles fossem só e às vezes é isso, né? Um filho assim, a esposa assado, o amigo tal. Como é que você gerencia? É super delicado mesmo, assim, e aquilo, né, quando a gente fala em conflito, não é só da coisa bélica, mas de divergência de opinião. E aí, assim, eu tenho muita admiração pela psiquiatria, e uma das coisas que a gente sempre busca auxílio com vocês é a avaliação da autonomia do paciente, da capacidade decisória. Então, a primeira coisa que eu preciso garantir é que o paciente tenha autonomia para participar desse processo. Ele tendo autonomia que perpassa por ele poder trazer esses valores a partir do entendimento de doença, dos cenários possíveis e da comunicação, e de uma linguagem que ele consiga compreender e ele consiga antecipar também todos esses cenários, estar na mesma página, eu preciso proteger a autonomia dessa pessoa. E aí existe a forma de lidar com o cerco do silêncio, que é uma das maneiras que a família tenta proteger também essa pessoa da informação e dessas conversas difíceis, e que isso também pode virar um ponto de conflito, de perda de confiança da equipe também. Ou, de fato, esse caso até aconteceu, mas foi uma coisa muito transitória, que foi assim, poxa, mas será que o que a gente está fazendo quando desliga do buta não é eutanásia? E um dos filhos era profissional de saúde, inclusive, então a gente pode ter uma discussão também bem aprofundada. E aí a forma foi duas. Uma, pedir autorização para o paciente para conversar em particular com a família. Autorizou. Sentei com a esposa e com os filhos e a gente discutiu ativamente todo esse processo de prognóstico, do que a gente estava vendo, impressão clínica. Tá. E virei para eles e perguntei: vocês, mais do que eu, conhecem o seu jeito. O que vocês acham que para ele é o mais importante, é o prioritário a partir de agora? Eles reconheciam todo esse histórico biográfico. Eles legitimaram esses valores. Não, esse é meu pai. Aí eu falei, bom, então você está me dizendo também, ou nós todos estamos entendendo, inclusive ele, que a partir do momento que vai acontecer, a gente não sabe exatamente quando, mas em pouco tempo, que essa doença lhe tirar a possibilidade de exercer a própria autonomia, isso significa uma perda de sentido de vida para aquela pessoa. E que prolongar a vida nesse contexto seria prolongar uma fase final de vida que já está acontecendo às custas de um prolongamento de sofrimento.
Sim, é isso que nós estamos entendendo. Então, é uma articulação mesmo, para preservar o valor do paciente. E quando, inevitavelmente, isso não acontece, ou não acontece em tempo hábil, a gente tem o respaldo técnico-jurídico, a gente tem as resoluções, a gente deixa isso tudo registrado em prontuário a respeito tanto da suspensão de suporte, quanto da recusa terapêutica, se for o caso, quanto de um testamento vital como parte de uma diretiva, ou de uma deliberação, como foi esse processo, né, em que o paciente tinha autonomia. A gente busca fugir da polarização, utilizamos todos os recursos possíveis para fugir da polarização. Mas não depende, né? Não são todas as variáveis que estão sob o nosso poder de controle. E às vezes isso acontece na equipe também. E aí, quando acontece na equipe, o primeiro passo, antes da família, é alinhar com a equipe. Porque senão o cuidado não vai dar certo. E isso vai passar a insegurança, certamente, para aquela unidade de cuidado, paciente e família. Oi, tudo bem, Lara? Primeiramente, parabéns pela sua apresentação. Fiquei muito feliz quando vi uma pessoa da mesma faculdade que eu me apresentar sobre um tema tão maravilhoso. Lembro de você lá no Santo Antônio, como residente de clínica. Aprendi muito com você. Eu sou pediatra atualmente e, majoritariamente, trabalho com crianças com condições crônicas complexas, né? Então, a gente frequentemente está diante daquela segunda curva. Uma descompensação, piora a funcionalidade. E achei muito interessante essa maneira mais objetiva de falar sobre isso. Mas eu vejo que na pediatria tem alguns paralelos, por exemplo, aquela pessoa ainda não tem seus próprios valores, ela ainda não sabe, ainda nem conquistou a sua autonomia, a sua independência, então muitas vezes a gente fica dependente das expectativas dos pais em relação àquela pessoa. Você conhece algum estudo, algum material que trate dessa parte mais de tomar de decisão na pediatria? Algum grupo, assim? Está no cenário mais difícil, né? Pediatria, a hematologia e a psiquiatria, eu acho que estão no topo da complexidade, né? A neuropediatria mais ainda. A gente tem alguns estudos, sim, que falam sobre o processo de tomada de decisão. Pediatria não é muito a área em que eu atuo, e uma das coisas que a gente costuma fazer é justamente, eu sento com um pediatra do meu lado e falo assim, me conta como que é o prognóstico dessa doença. Vocês têm síndromes muito, né, raras e situações clínicas muito peculiares. E eu pergunto qual é o melhor cenário com esse remédio, tem remédio para fazer, tem terapia para fazer, qual que é o pior cenário. Mas os estudos eu posso te mandar depois, se eu tiver. Tá? Mas o modelo deliberativo, ele tenta se aproximar um pouco disso, que é a autonomia independe da idade. Mas juridicamente a gente tem uma coisa que precisa ser respaldada. Né? E então eu posso dizer que talvez não seja uma autonomia plena. Né? E daí é que vai ser um trabalho muito mais difícil, né, de alinhamento com essa família. Perfeito, obrigada. Lara, muito obrigada pela aula, foi maravilhoso. É, eu tenho primeiro uma complementação, André, que ele fez a pergunta, a Lara explicou, acho, muito, de uma forma muito mais didática e brilhante, assim, de conduzir a situação. E aí, quando entra na questão do Código de Ética e legislação Estatuto do Idoso, existe também uma ordem, né, estabelecida na família, né, caso o paciente não tenha autonomia para a decisão e ele precise, por exemplo, a família está discordando, ninguém sabe o que fazer, né, então aí é o curador, depois é o cônjuge, depois existe uma ordem pré-estabelecida, caso nada disso, né, mas eu acho que esses esforços de alinhamento, isso tudo vem muito antes, porque, enfim, afinal de contas, a gente está lidando com uma situação de cuidado e muito complexa, né. E também, Lara, que a gente estava discutindo até antes da reunião, que quando entra a interface disso com a psiquiatria, né, a gente tem justamente as discussões sobre a autonomia do sujeito, né, quando que essa autonomia, ela existe e quando ela não existe, né, no caso dos transtornos mentais, e é aí que a gente tem um estudo, né, que
houve uma apresentação aqui do Nufor que foi bem esclarecedora sobre essa questão da involuntariedade, e ali eles apresentaram um estudo do New England que justamente estabelece essas perguntas, né, e a Lara, ela faz todas essas perguntas sem ter lido esse estudo, assim, né, e avalia a capacidade de consentimento do paciente de uma forma também muito delicada e muito, assim, né, acho que muito sensível, né. A gente às vezes acaba sendo mais duro, né, assim, tal, né, assim. Então, parabéns, Lara, por isso, né, pela sua aula, pelo trabalho. Gente, alguém tem mais alguma pergunta ou eu posso já encerrar e apresentar o novo? Mas acho que não, né? Eu tenho mais alguma coisa? Não? Então, obrigada, Lara, pela sua vinda. E, gente, semana que vem a gente vai ter a reunião de pesquisa, a nossa psicóloga do ambulatório, Joyce, ela vai trazer a pesquisa dela, e o tema é Ambulatório de Diversidades, estudo etnográfico do atendimento especializado em álcool e outras drogas no Instituto Perdizes. Tá? Vai ser muito legal. Todos convidados.